nosso segundo encontro aqui. Estamos no nosso segundo encontro através esse que é um trabalho da paróquia São Felipe, a paróquia anglicana de São Felipe, em Goiânia, que é vinculada à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que por sua vez faz parte da comunhão anglicana do mundo inteiro. É o segundo encontro nosso. O outro foi sobre o terceiro domingo de Páscoa. E como eu falei, nós aqui da paróquia temos um trabalho, uma inserção em Goiânia, sobretudo na parte de ativismo social e também com a pastoral da diversidade sexual, com a qual a gente enfrenta tabus e trabalha para se entender melhor a integralidade da sexualidade humana dentro de uma concepção de diversidade. E temos os serviços também das quartas-feiras, as reuniões de oração e estudo, e domingo as celebrações normais, com a Eucaristia e com a exposição da palavra. E a gente segue, como eu expliquei na primeira ocasião, a Igreja Anglicana ela tem um arraigamento na tradição histórica da Igreja. Nós somos protestantes e católicos também. E dentro disso temos o calendário litúrgico. O calendário litúrgico nosso deste quarto domingo da Quaresma, trata de um fragmento que é uma das mais belas peças literárias da humanidade, posso dizer. É uma balada que aqui é uma memória resgatada de uma parábola de Jesus, num confronto que ele teve com algumas pessoas que o questionaram. É conhecida como a parábola do filho pródigo. E a nossa reflexão hoje, eu vou provocar uma discussão que eu vou trabalhar um pouco em cima desse título, que às vezes não faz jus direito à riqueza, que ela versa sobre algo maior do que só o filho. Não é ele só o foco principal. E dentro disso, o título de hoje será A Balada do Filho, do Pai, do Filho Mais Velho, Jean Valjean e Javé, do livro Os Miseráveis. Ficaram curiosos para ver onde que eles entram nesse assunto? Então nos acompanhem aqui hoje, nessa segunda. Agradeço a alguns amigos que me deram alguns conselhos, umas dicas depois da primeira parte, né, do nosso primeiro trabalho da exposição aqui. Tentarei aos poucos ir aprendendo, sou muito macarrônico com essas coisas. Sobretudo meu amigo Jean Mazuki Godard, o Mazuki, que deu algumas dicas para trabalhar o som, chegar mais perto. Uma coisa só que eu falo para ele, eu não vou conseguir implementar suas dicas, Mazuki, de usar uma caneca. Eu tomo cerveja aqui para relaxar, ficar de boa, porque aqui não é um sermão, né, que eu estou na igreja andando para lá e para cá, é mais informal. Não tem muito esse aspecto do interior de igreja, então minha cerveja faz... Olha só, estou fazendo uma rima aqui. Faz uma falta e eu não vou tomar na canequinha, não. Assim vai ficar muito Jô Soares. Nos acompanhe, então, que eu vou fazer a leitura dessa parábola. Ela é muito bonita. Se a gente tivesse mais tempo de estudar a riqueza literária dela, os recursos que são feitos aqui para realçar a retórica, mas hoje vamos focar na essência da mensagem dela diante do contexto que foi proferido. Ela é uma inclusão dentro de um contexto maior de debate de Jesus. Então eu vou retomar o começo desse debate, que é o questionamento ao qual ele foi interpelado, para depois chegar na parábola propriamente dita. Está em Lucas, no capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Comer é importante, um parênteses, indicar que naquela cultura é um símbolo. Você não está simplesmente ali comendo na companhia de alguém, você está sinalizando que tem uma comunhão com aquela pessoa tem parte consigo, você tem parte com ela. A comensalidade inclusive, é algo muito importante na mensagem. Jesus, inclusive, ele usa muito para expressar a carga emocional do que será os últimos tempos que ele fala, né, o encontro final com Deus. Eis a parábola. Disse ainda:
Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurá-lo e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra até o Silvio Santos, se você tinha que propaganda no programa de Silvio Santos, às 6 horas da tarde. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar na casa. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu: Há tantos anos que te sirvo, jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. É linda, não é a história? Como eu disse, quando a gente submete então a questões de crítica literária, não falo nem de crítica textual, histórica, mas os padrões literários, a gente percebe a riqueza. E é uma riqueza de você ver singela, né, própria assim, de se contar entre pessoas do campo, assim, que levam a mente delas a trabalhar, a ruminar, com imagens que são muito vívidas. Eu vou fazer uma incursão primeiro no contexto social, histórico, que a parábola emprega para essas imagens, para a gente poder mergulhar um pouco no significado dela, um pouco do impacto que é próprio dela, assim, primeiramente na audiência de então e para nós hoje. Jesus confronta aquelas pessoas, quando fala ali, eram pessoas que tinham um entendimento legal, né, da lei judaica, eram pessoas versadas nas escrituras, sabendo que no código legal deles, no livro de Deuteronômio, um filho rebelde que fizesse aquilo, dissipasse os bens com farras, chegasse exigindo do pai já a herança antes do pai morrer, mostrando e vendesse e saísse fora para dissipar, ele era digno de pena de morte, poderia ser legalmente condenado à morte. Seria a primeira coisa que eles pensariam na hora lá, já armados, preparados para rebater alguma coisa.
imaginando algum dia que Jesus ia levá-los. O que significava ele pedir aquela herança do pai? Adiantada, né? Naquele tempo, um primogênito ele teria direito a dupla parte da herança em relação com os outros filhos. Se a gente imaginar então fosse 2 filhos, esse mais novo ficou com a terça parte do que o pai possuía. O pai deu terça parte para ele. Mas isso só acontecia após a morte. Como o filho não quis esperar o pai morrer, sabendo que tinha esse direito, e ele foi antecipar, é como se ele dissesse: pai, não tem problema, eu posso lhe considerar de agora em diante como morto para mim. Você está morto e eu não quero nem saber, eu quero esses bens. E uma coisa, percebe-se ali que ele vendeu muito rápido. Os camponeses tinham um apego, e até hoje, muito grande com a terra. Não é simplesmente um meio de produção para eles. Há um conjunto muito maior de fatores que falam muito consigo a respeito da terra. Não é mais do que uma propriedade. Se ele vendeu tão rápido, ele mostrou assim que estava ávido para romper de fato qualquer ligação com aquele lugar, com os pais, mesmo de proximidade, mesmo uma ligação espacial. Também para essa lei se permitiu a pessoa vender a propriedade, no caso. Só que a renda, a pessoa não poderia gastar, porque era por direito ainda, na lei daquele tempo, do pai, que era o proprietário ainda na terra. Porque foi quem cultivou, quem tratou da terra até então. Como o filho não repassou para o pai isso, ele foi muito mais longe e disse assim para o pai que foi mais do que só considerá-lo morto. Ele não tinha mais ligação histórica nenhuma com o pai. Mesmo nas memórias dele, antes do tempo em que ele passou a considerá-lo morto. O rompimento ali foi muito maior nesse ponto. Aí nós vemos o drama da história. Ela vai se aproximando do turbilhão. Ela toda é um turbilhão de acontecimentos. Vai ganhando em carga dramática à medida que o filho dissipa tudo. Acontece um período de fome na terra, justamente quando ele não tem mais nada. Se vê jogado sem mais nada na rua, procurando trabalho. Onde que ele vai encontrar? Alguns de vocês vão saber que é algo que é muito notório, que os judeus não comem carne de porco, né? Considerada por eles imunda. O que ele faz? Vai trabalhar dando comida aos porcos. Numa situação tão degradante que ele começa a invejar não poder comer as alfarrobas, que era um tipo de vagem que estava sendo jogada aos porcos. E essa vagem era algo amargoso, ruim, que as pessoas consideravam como a última coisa a ser comida. Só no caso de ter que morrer mesmo de fome, em período crônico, opção ia comê-la. Inclusive ela era espinhosa, que se jogava aos porcos de forma que o focinho deles podia alcançar até as vagens, ultrapassando os espinhos. Uma situação degradante horrível, né? Então ele acaba também confrontado com as tradições da identidade dele, até mesmo étnica. A identidade cultural dele em si, completamente naquele momento, ele fica sem identidade, sem posses. Aí sim a acepção do termo Zé Ninguém se aplica com muita visceralidade. Se juntar, vai trabalhar para uma pessoa que não tinha nenhum apego, nenhum vínculo com as tradições religiosas do povo, e aceitando aquelas condições, ele se tornou um pária total, não só da sua comunidade, mas até mesmo do seu tronco judaico. Interessante essa situação, alguém forçado a trabalhar por uma outra pessoa, entrando em conflito, forçado pelas circunstâncias, não há uma compulsão ali de coação física. É um confronto que remete também às pessoas que questionavam Jesus, os doutores, a pensar a situação daqueles que falaram ali, os publicanos e os coletores de impostos, que assim trabalhavam para os romanos, né? Também. Normalmente, naquele tempo, uma parábola dessa terminaria ali.
seria a lição. Viu o que acontece com os impertinentes, perdulários e tudo mais? Era o normal de Parádio. Mas não, ela ganha uma reviravolta completa que choca toda a audiência. Eu fico pensando na reação daquelas pessoas que estavam dentre aqueles que eram desprezados ali pelos religiosos. O filho retorna à casa, pensando, vou dizer a meu pai que eu pequei. Vou dizer que eu pequei contra ele e contra o céu. Importante dizer que céu era uma maneira respeitosa dos judeus evitarem dizer o nome de Deus em vão. Não tem essa concepção que é artificial, que nem é própria do cristianismo, de ideia de que a pessoa morre e a alma vai para o céu e fica lá. Isso é uma distorção do que é a concepção cristã, uma distorção que aconteceu. Céu ali era uma maneira de falar de Deus que era para enfatizar a categoria transcendente dele, que ultrapassava o mundo físico. Falava-se céu dessa maneira para mostrar reverência com essa conotação. Quando ele chega lá, o que acontece? O pai o avista. Aí a cena do pai correndo ali ia sugerir para a audiência uma coisa assim, completamente patética. O contexto ali soaria uma imagem patética. Um honorável ancião puxando a túnica e correndo, dando os passinhos até encontrar uma pessoa que o desprezou e o desonrou, segurando-a com as mãos, abraçando e beijando. Era uma coisa que se fazia só com os amigos mais íntimos e familiares também. Com aquela efusividade, só alguém, mesmo familiar, não era assim, uma coisa corriqueira. Que às vezes era uma ocasião mais solene, um cumprimento mais formal. Foi fazer isso com a pessoa que o desonrara. Então, o amor arrebatador deste pai esteve acima de todas as convenções sociais e de fazer frente à posição que ele ocupava, junto, inclusive, de trabalhadores da sua fazenda, de outras pessoas da comunidade. Ele inverte o discurso do filho de trás do avesso e de cabeça para baixo. Ele deu uma túnica para o filho. Diz que é a melhor túnica, então deve ter sido da sua própria túnica, e uma túnica de estimação. Dando um anel, era um anel que provavelmente marcava os laços familiares desse clã, da sua família. Mostrou que não queria o filho como servo, porque o deu sandálias, e servos ali não usavam sandálias, eles carregavam a dos senhores. E servo ali não devemos confundir, não é a mesma coisa que escravo, né? Era um tipo de empregado, mas tinha um vínculo assim, mais forte do que só o empregatista, né, que a gente imagina hoje, com o local. Né? Tinha laços culturais e sociais mais fortes, era o servo nesse sentido, abreviando. Então, ele deu a túnica como sinal de status, anel como sinal de autoridade e uma sandália em sinal de liberdade. E mais que isso, ele fez uma festa para ele. Festas assim geralmente se faziam em ocasiões como o casamento dos filhos, algo assim. Foi um grande banquete, porque ele matou um novilho. Isso era para alimentar o povoado assim, que vivia circundante a fazenda toda, os agregados. Né? Por que isso, essa festa? Para tornar pública a reconciliação, porque o filho também deveria estar desonrado diante de toda a comunidade. E ali o pai devolve a ele a honra diante de toda a comunidade também. Como a gente vê, obviamente, Jesus estava confrontando aquelas pessoas a concepção de Deus que elas tinham, com uma concepção de Deus muito mais carregada de paixão e que confronta certas lógicas nossas. Choca-se com uma noção muito geral de Deus que tem por aí, entre pessoas, normalmente pessoas comuns e pessoas com pensamento muito sofisticado. Eu chamo essa concepção de Deus princípio, o Deus impassível. Ele está presente muito naquelas pessoas assim que nutrem uma certa reverência, às vezes quando fala de Deus, etc. Mas é uma reverência, às vezes não quer dizer que tenha vínculo religioso, é um princípio maior, que muitos até evitam chamar de Deus. Embora não seja muito da atitude das pessoas comuns, geralmente elas falam Deus.
que às vezes parece que é boa, né? Melhor essa concepção, porque deixa a gente, você não tem muito compromisso com ela, assim, né? Algo mais de consciência, é algo mais individualista, né? Eu também vou evocar uma imagem aqui conhecida como Deus dos filósofos. De onde que vem essa imagem? Deus dos filósofos, essa expressão. Blaise Pascal foi um físico, matemático, inventor e filósofo do século XVII. E ele teve uma experiência místico e religiosa muito forte, que ele diz que não teve muitas palavras. Ele simplesmente escreveu num papelzinho e costurou pela vida inteira. Só foi encontrado, inclusive, na ocasião de sua morte. Costurou na parte de trás da roupa, do seu casaco, um texto dizendo assim: fogo, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não o Deus dos filósofos. E ele, um filósofo, dizendo isso. Pouco tempo antes, a gente encontra nos fragmentos dele, pensamentos de Pascal, ele chegando a uma situação de pasmo e até mesmo de estupor e de horror, ao refletir sobre essa concepção de Deus, quando ele começou a pensar na imensidão, o grande abismo e silêncio da escuridão do cosmos. Ele chegou numa situação de que ele foi confrontado com um pasmo quase que um paroxismo, né? Uma situação de choque total. E teve essa experiência de confrontar a si mesmo com o Deus que ele cultuava, que ele imaginava. Quem assistiu o filme, vou encontrar mais pessoas assim que assistiram o filme, ou quem leu o livro, quem não leu não perde, não. É muito grande, 1.300 páginas, mas é muito bom. Em dimensões sociais, dramáticas. Um filme muito, muito importante para a gente mergulhar uma condição que era da época, mas é uma situação universal, Os Miseráveis. Há um drama que é interessante ali, um confronto entre duas figuras, Jean Valjean e o policial, o grande, estoico, positivista, implacável Javert. Jean Valjean, eu vou tentar fazer um recorte breve, porque nem com 2 horas e tantas de filme eles conseguiram retratar o livro assim com tudo. Imagina falando aqui, mas com poucos minutos. Ele era um cara muito bronco e meio chucro, que trabalhava, ia voltar para casa, cuidar, e até irmão desprezava com os filhos. E ele teve uma crise, ele não conseguia trabalho, uma situação terrível, depois de um tempo da Revolução Francesa. Acho que se citou em 1793, essa parte dessa história, se não me engano, desculpa. E não, o livro ele trata já na época da Waterloo, depois, né? Bem, desculpa a memória se estiver falhando. Mas Jean Valjean, ele rouba um pão, quebra uma vidraça para ajudar os filhos da irmã. É preso. Na época, a França precisava de muita gente nas galés, por causa dos conflitos que ela estava envolvida. As galés eram os lugares que trabalhavam com desembarcações, puxando. E ele vai para esses trabalhos forçados. E lá ele tenta fugir, é preso de novo, tenta fugir e é preso por 19 anos. Até que ele é solto, encontra rejeição por onde passa, humilhação, apanha, depois de sofrer demais e perder completamente todas as emoções mais assim, nobres que ligavam com a humanidade, se sentiu completamente desligado e se torna uma pessoa com muito ódio no coração. É acolhido por um padre, que o livro retrata, era um ex-aristocrata lá, muito cínico, que tem um processo de mudança total.
é confrontado, assalta esse padre, é preso, quase mata o padre dormindo, onde roubar, é preso, e o padre depois o deixa solto, dizendo que ele tinha dado as coisas para ele. E fala, agora você tem isso, eu te comprei para Deus, você tem condições de mudar de vida. No caminho, Jean Valjean, ainda sem entender direito o que aconteceu, acaba tomando uma moeda de um garoto, que limpava as chaminés. O menino vai embora e ele é chocado, aquilo tudo pesa sobre ele, ele muda completamente e tem um encontro com Deus. O livro passa isso. Ele passa a ser um homem de fé. E muda de vida, acaba que a circunstância vai parar numa cidade, umas técnicas que ele aprendeu na prisão. Ele emprega na fábrica, fica respeitado. E esse Javé o conhecia da prisão, descobre ele lá por um tanto de circunstância também, quem vê e vê vai descobrir, e o persegue implacavelmente sempre. Valjean volta para a prisão, o que no livro não passa. Depois de voltar da prisão, na prisão ele dá um jeito de fugir, né? Ele salva uma pessoa e depois cai na água porque ele tinha uma dívida com a pessoa lá que morreu devido a um problema, uma senhora, a Fantine, que a Hathaway canta lá. Life has killed a dream. Que a Hathaway encarna muito bem ela, assim, apesar de que o filme tinha que dar um pouco mais de espaço para Fantine. E ele vai cuidar da filha dela que ficou órfã. O filme também não passa que o Javé teve uma participação na morte dela. E ele escapa da prisão e ela é o sentido para a vida dele. Muitas coisas acontecem, volta a ter os conflitos da época já do final do período de restauração monárquica, né? Do começo dos anos 30 na França, estoura as barricadas, o conflito. Jean Valjean se envolve lá também para poder acudir um moço que tinha que a filha da Fantina Cosette era apaixonada, o Marius. Chega lá, topa com Javert, tem a oportunidade de matá-lo, o deixa soltar sem exigir nada em troca. Socorre esse Marius, anda quilômetros, léguas, né, que o livro fala, num lodo do esgoto, quase morrendo para salvá-lo, que ele estava baleado. Chega, aí já topa com Javert novamente e fala, Javert, deixa eu pelo menos escapar, eu vou entregar-me a você, eu moro e tal, me deixa só soltar esse menino. Javert, calado, consentiu, deixou, viu que ele ia manter a palavra, foge e Valjean sem entender o que aconteceu. Javert fica um período que retrata no livro, principalmente, de um confronto interno grotesco e avassalador diante daquela circunstância. Ele era um homem implacável com a lei, mas o livro nem passa que ele era mau, ele simplesmente era aquilo, e do jeito que ele não tinha essa questão de... Do jeito que ele prendia um assassino, ele prendia um menino na rua normal, por vadiagem, para ele lei era lei, e se não fosse assim, não existiria ordem social. Nesse momento ele entra nesse conflito. Eu fui salvo por um cara que tinha que estar preso, como é isso? Eu devo algo a ele? Eu não deveria dever? Ele, se eu entregá-lo, eu estou quebrando um princípio. Se eu não entregá-lo, se eu entregá-lo também, tudo que eu sou. E fica naquele confronto. Até chegar o momento que ele topa com um confronto de um cunho maior, mais do que metafísico, que é com a sua concepção de Deus, que mostra lá que ele era uma pessoa que acreditava num Deus. Vou ler aqui a passagem do livro, para vocês verem o que eu estou falando aqui, para não dizer que eu estou viajando e distorcendo. Nesse momento da crise que ele estava, ele diz, o Victor Hugo vai narrando a fenomenologia do conflito psicológico dele. O que se passava em Javert foi um pouco de uma consciência retilínea, o transviamento de uma alma, o esmigalhamento de uma probidade irresistivelmente lançada em linha reta, despedaçando-se de encontro a Deus. Todo tipo de pontos de interrogação flutuavam-lhe diante dos olhos. Interrogava-se a si próprio, respondia e as respostas o assustavam. Sim, estou certo aqui. Perguntava, esse grilheta, esse desesperado, que eu persegui sem descanso, que me teve sob os pés, que podia se vingar, que devia vingar-se, tanto para satisfazer seu ódio como para se pôr em segurança,
concedendo-me a vida. O que fez? O seu dever? Não. Algo mais. E eu, perdoando, o que fiz? O meu dever? Não. Fiz algo mais. Existe então alguma coisa acima do dever? Esse pensamento o assustava. A balança se desequilibrava. Um dos pratos tombava para o abismo, outro se levantava até o céu, e Javert não sentia menos espanto pelo que estava em cima do que estava embaixo. Sem ser absolutamente o que chamamos voltairiano, ou filósofo, ou incrédulo, pelo contrário, respeitoso, por instinto, para com a igreja estabelecida, ele não a conhecia senão como fragmento augusto do conjunto social. A ordem era o seu dogma, e isto lhe bastava. Desde que tivera a idade de homem funcionário, colocava na polícia toda a sua religião. E ele era, e usamos aqui as palavras sem a mínima ironia no seu sentido mais sério, era, como dissemos, espião como se é padre. Ele tinha um superior, o chefe de polícia. Até aquele dia não pensara nesse outro superior, Deus. Esse novo chefe, Deus, percebeu-o inopinadamente e ficava perturbado diante dele. É interessante porque quem vê o filme e quem lê o livro até esse ponto parece que Javert tinha uma consciência religiosa, né, que ele fala. Mas vai se mostrar ali que tipo de Deus era esse. Ele pediu demissão a ele suicida pouco depois, se atira no penhasco, depois de escrever um bilhete dando sugestões para as coisas da polícia. A noção de Javert de Deus era como se Deus fosse um fulcral ponto de equilíbrio da ordem do universo. E o ponto de equilíbrio da ordem do universo para com a ordem social, a ordem da sociedade. Ele garantia a sincronia, a estabilidade do mundo. Javert vivia nesse sentido, no sentido disso, e nada mais, era coerência total, ele era alguém de princípios, né? Coerente. Era esse o Deus dele, o Deus da lei, o Deus que simplesmente uma referência da nossa consciência, a gente achar que tem um dever, que existe uma coisa para se remeter, para dar certa ordem, para a mente organizar as coisas. Descartes tinha esse Deus como o Deus que garantia que poderíamos confiar nos processos de raciocínio da nossa mente. Não tinha nada nos iludindo. Vivíamos numa matrix demoníaca. Kant tinha esse Deus como Deus que garantia que você tem um dever a cumprir. Que até aí ele ia, não precisava mais, porque aí a razão estabelecia as regras universais. Mas para poder dizer que alguém tinha um dever de seguir essas regras, de ter consideração, tinha esse Deus. E Kant era um agnóstico, mas que pensou, o que eu faço com a minha existência? Então ele inclinou, né, no sentido de existência de Deus, apesar de dizer que não tinha como saber. E esse é um Deus que muita gente acha tão bonito de se crer, né? E Victor Hugo choca e joga na cara de qualquer um qual que é a implicação mais coerente que se tem se alguém realmente quer nutrir essa imagem. O sentido da vida de Valjean, esse Valjean que o levou a esse confronto, passou a ser o sentido do Deus que Jesus expõe nessa parábola. E a gente vê isso mais forte também no confronto do filho mais velho com ele. O filho mais velho ouviu a história, depois o que estava acontecendo na festa, assustado, percebeu que tinha festa, e nem quis entrar em casa. O que sinalizava que ele estava expressando assim para o pai, eu sou um estranho nessa casa, não me sinto mais membro dela. Afronta o pai publicamente, provavelmente convidados os viam isso. E assim insultava também a honra do pai. Ele não empregou nenhum título na hora de falar com o pai, Senhor, meu pai e tal. Isso também era um sinal de desrespeito. Antes disso, se a gente for voltar na parte que o filho pede herança, já mostra que esse filho mais velho, naquela cultura, tinha o dever de servir como um mediador, alguém para tentar reconciliar o filho mais novo com o pai. Não fez. Antes, ele agiu de forma muito conveniente, porque foi dito ali que o pai dividiu os bens entre eles. Então, a gente vê qual que era a natureza do interesse dele com o pai, quando ele, pela omissão, acabou agindo com cumplicidade naquele conflito. Colocava os termos dessa forma com o pai. Estou muito tempo a servir aqui. Ele não se expressa, então, como um filho.
Ele se expressa então como empregado. Não encarnou a noção de que o pai tinha também era dele, não assumiu as aspirações do pai para qualquer legado. Se sentia um estranho, mas por conveniência estava ali, querendo as coisas. E o pai queria que ele participasse do seu horizonte de expectativas. É aquela questão, né, quando dos pais que amam as pessoas, os filhos, tem os colegas que querem ver a gente bem e eles aqui. Os amigos veem a gente bem e eles aqui. E os pais querendo ver a gente bem e eles aqui. A gente acima deles. Ele coloca na cara do pai, ele joga assim: não cabrito eu ganhei, porque o pai estava dando ao filho mais novo um certo. Aí o pai inverte o juízo do filho. Você não me serviu nunca, porque tudo que eu tenho é teu. Você cuidando das minhas coisas, você cuida de si também. Você sempre esteve comigo. E o que eu queria para mim, de melhor, eu quero para você também. Os sonhos do pai eram os sonhos para ele também. O pai não se via como patrão. Olha o que aconteceu. O filho mais novo quiseram viver da própria renda quando voltou para casa do pai. Ofereceu de trabalhar. Ele ia ser um trabalhador independente, né? um diarista, desvinculado do círculo mais próximo dos empregados da fazenda, não se vê assim. Quem sabe um dia pagar o pai o prejuízo. Ele consideraram uma vez o pai como morto e perdido. E o pai inverte as coisas e fala: não, este filho, você, meu filho, que estava morto e perdido. Você sim estava morto e perdido. E agora está vivo e reencontrado. E o pai assim convida o filho mais velho a participar de tudo aquilo que estava no seu coração, para realmente fazer parte da família, eles serem novamente uma família. Era o que ele queria para os filhos. Uma família e não um contrato. É assim que é o olhar que Jesus convida a ter para com Deus. O olhar de Jesus para com seu Deus. Que é a leitura que ele usa como chave de interpretação para com as tradições religiosas do seu povo. Não é à toa que ele fala uma vez: se o olho da pessoa for bom, do olho ela verá coisas boas. Né? E também do que a boca profere, o que está no coração. Às vezes, dependendo da leitura da pessoa, vai refletir muito do que ela é, mais do que o que está escrito. E ele não selecionou arbitrariamente. Até na palavra contém termos que na Bíblia hebraica são empregados para a compaixão de Deus, que é o mesmo termo usado para o ventre da mulher. Em Jeremias tem uma parte que fala, 31, minhas entranhas se comovem e cedo a compaixão, que é Deus falando, um profeta. Um outro profeta também que confronta muito Israel sobre a situação que ela estava tendo de decadência, diz assim, e de afastamento de Deus, Deus diz assim: meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas se comovem. E a ação do pai ali não foi desencadeada, como a gente viu, por algo que partiu do filho. E não mostrou um sinal ali de verdadeiro arrependimento, de mudança de mentalidade. Não pensou no que fez com o pai. Não. Foi um cálculo de custo e benefício. Chegou ao fundo do poço e não viu alternativa. Não fez nem ao menos uma expressão de pedido, de perdão, assim, desejo de perdão ao pai. Quis propor algo aí. Por si mesmo o pai agiu, pela sua própria natureza amorosa. O que é diferença também da concepção de um Deus mágico, concepção religiosa mágica, presente em outras religiões, que você aprende certas leis, certos mecanismos do mundo sobrenatural, leis do mundo espiritual, e a partir de então você aprende como trabalhar para manipular esse mundo espiritual, as forças dele. Nessa concepção que Jesus passa, não existe essa forma de lidar com Deus. Parte da própria natureza dele e ele é livre. Isso reflete muito hoje em postura de certos religiosos. Durante muito tempo, os religiosos com raiva, ainda muitos hoje, de admitir a plena equivalência espiritual da mulher no serviço, na comunhão com Deus. Foi assim com negros, escravos, índios, também com homossexuais, com bissexuais, lésbicas, gays e transexuais. As pessoas hoje também é uma polêmica muito vigente. Às vezes pessoas com estrangeiros também, o chauvinismo nacional, não se recusam a aceitar isso na comunhão plena equivalente com Deus. Eles raciocinam mais ou menos assim, é como uma dor de cotovelo.
uma raiva que eles sentem, que eles expressam como naquilo que a gente fala, chegaram depois e já estão querendo sentar na janela, se sentem diminuídos, né? Porque a fé é uma maneira que eles se apropriam para a identidade deles, eles terem um chauvinismo, se sentir especiais e apartados, se justificarem. Fica muito parecido com as pessoas hoje para as quais a noção de igualdade, de equidade social, as faz sentir diminuídas. Elas precisam da desigualdade social para se sentirem especiais. Né? Um ranço aristocrático muito forte que tem. E assim também um ranço aristocrático religioso. Religiosos que precisam de um certo exclusivismo da posse de Deus. O Deus deles, né? O meu Deus. Para se sentirem especiais e justificados. Sentirem-se melhores do que os outros. Quem está ouvindo aí que conhece gente assim, ou se pega quantas vezes nós agimos assim, né? E isso também não é algo que confronta então apenas aquelas pessoas que interpelaram Jesus, não. Porque a resposta do filho mais velho permanece em aberto. Até o próximo encontro, pessoal. Hoje foi um pouco mais prolongado, né? Mas é porque é uma parábola que é difícil falar dela em poucas palavras. Espero que tenha sido melhor que o primeiro e que a gente vá melhorando. Abraço.